Poxa vida, hein, DC? Mulher Maravilha 1984 demorou tanto para chegar aos cinemas e veio desse jeito. Então, galera, eu já assisti o filme, tô até um pouquinho atrasada, né, porque eu sei que muita gente já fez vídeo, mas vim aqui deixar os meus 2 centavos sobre essa produção que, olha, me frustrou muito. Eu esperava muito mais a sequência, não gostei dela e eu vou te contar por quê depois da vinheta. Bora? Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Antes da gente falar sobre Mulher Maravilha 1984, já chega, se inscreve e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Cara, eu tô muito chateada porque Mulher Maravilha 1984 foi uma decepção. Foi uma decepção, não esperava mesmo estar aqui fazendo esse vídeo, que assim, tá até difícil pra mim aqui, porque Mulher Maravilha é a minha heroína favorita. Eu cresci com os quadrinhos da Mulher Maravilha e assim, assistir esse filme para alguém que acompanhou os quadrinhos e que tem uma relação tão íntima com a heroína foi muito frustrante, porque eu não sei o que a Patty Jenkins quis fazer com esse filme, mas essa não é a história de quadrinhos que a gente queria ver sendo adaptada nas telonas, não é. E é realmente frustrante mesmo. A produção foi dirigida pela Patty Jenkins, que também co-roteirizou a produção ao lado do Geoff Johns, que estava envolvido numa polêmica gigantesca por conta de toda a confusão das refilmagens de Liga da Justiça, né? Que isso aí é outro capítulo que não cabe aqui. E além disso, a produção foi co-roteirizada por David Callahan, que é um cara que também está envolvido em outros projetos da Marvel, como Shang-Chi e até mesmo Homem-Aranha no Aranha-Verso. Mas tá, e aí? E se tratando de Mulher Maravilha 1984, por que que o filme ficou ruim? E por que que eu acho que a produção errou tanto? Para início de conversa, a gente está diante de um filme que tem 2 horas e meia de duração. Não tem necessidade de uma adaptação dos quadrinhos ter 2 horas e meia de duração. Eu particularmente acho que Vingadores Ultimato é um filme muito longo, mas eles conseguiram conduzir o tempo de tela de uma forma que não ficasse tão exaustivo assim. Mas Mulher Maravilha 1984 ficou pesado porque a trama é muito enroscada. A primeira parte do filme, ela não anda, ela é muito lenta. Nós temos personagens que são muito bons, todos os personagens ali, protagonistas, são muito bons, mas eles foram muito mal utilizados, muito mal explorados, e quando eles estão em cena, existe barrigas enormes no roteiro que fazem com que a trama não caminhe de forma célere. Um dos meus problemas com a produção já começa logo no início dela. É uma cena que assim, ela é facilmente descartada, porque a cena toda, ela gira em torno de apresentar uma criatura mitológica que justamente é um símbolo de Temícera, mas a forma como toda essa apresentação foi conduzida também acaba sendo meio enrolada. A gente vê ali que a competição ela acaba se estendendo por tempo demais para apresentar no final uma personagem que, quando é introduzida, ela é introduzida em apenas 2, 3 minutos. Então eu acho que aquela cena, ela é uma cena que funcionaria muito melhor no primeiro filme do que na sequência. Eu acho que ela tá um pouquinho desconexa ali, porque ela não se desenvolve de uma maneira que faça com que o tempo valha a pena. Além disso, tem algumas outras cenas da própria Mulher Maravilha que são um pouquinho descartáveis. Eu entendo que a Patty Jenkins quis fazer aqui em Mulher Maravilha 1984 realmente uma história de amor. Ela quis mostrar que, apesar de tudo que ela passou, de todos os anos, de todas as décadas e até mesmo séculos que a Mulher Maravilha viveu, ela ainda não consegue tirar da cabeça e do seu coração o grande amor da sua vida, que foi Steve Trevor. Mas, gente, abrindo um parêntese aqui, o Steve Trevor morreu no final da Primeira Guerra Mundial. A gente está em 1984 e essa heroína transcendental aí não conseguiu superar esse boy? Sabe, tipo assim, eu entendo o romance, eu entendo a ligação que existe entre eles, até porque a gente viu lá no primeiro filme que isso é explorado de uma forma muito simbólica, pois eles pertencem a 2 mundos completamente distintos, então eles construíram o próprio mundinho deles para que eles também pudessem funcionar como uma parceria e como um casal. Eu entendo que há uma ligação muito forte, mas já se passaram muitas décadas, gente, e ela ainda continua com o coração dela ali parado no tempo, preso nesse romance que infelizmente acabou
acabou em virtude do tempo, obviamente, porque ele é um mortal, ele não é uma criatura como ela, e a narrativa se desenvolve a partir disso. E isso acaba fazendo com que o filme se torne um pouquinho extenso demais, porque a Patty Jenkins passou tempo demais falando do romance entre eles. E a gente tá aqui diante de uma adaptação de quadrinhos que tem o gênero puxado para ação. E uma das coisas que a gente menos vê em Mulher Maravilha 1984 são cenas de ação genuínas. A cena de ação que a gente viu naquele shopping dos anos 80, ela tem um aspecto muito mais simbólico do que realmente de um aspecto de ação mesmo. Achei que a cena não tá tão bem executada na parte de efeitos visuais. Quando essa cena foi divulgada no passado, eu assisti a cena, eu particularmente gostei da cena quando eu assisti, mas agora assistindo a cena nas telonas, é possível perceber que ela não é tão bem ajustada assim. É uma cena que alguns efeitos ficaram um pouquinho artificiais demais, mas algo que eu gostei nessa cena é realmente todo o design de produção por trás dela, porque a gente realmente é imerso na atmosfera dos anos 80. Para quem não sabe, a cultura de shopping centers, ela começou nos anos 80. Então, o fato dessa cena acontecer especificamente dentro de um shopping tem um vínculo com o período histórico em que a produção se passa. Então, existe essa ponte com a história, que é uma história tanto cultural como social, e nesse aspecto eu gosto da cena porque ela realmente tem um simbolismo que faz com que ela ganhe um fator, um gostinho mais especial. Mas em se tratando de termos técnicos, achei a cena ok. Acho que para um filme da DC de orçamento milionário, ela poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas além disso, a gente tem outras cenas que são muito salpicadas na produção. A gente não tem um filme que é genuinamente de ação, que é uma coisa atrás da outra, que é um filme bem eletrizante e que eleva a audiência pro nível dos personagens. Eu acho que o filme, por passar tempo demais falando do romance, fica naquele chove não molha, naquele mela cueca o tempo todo entre ela e o Steve Trevor. Aquilo tudo acaba tornando a produção um pouco cansativa. E pelo filme ter 2 horas e meia de duração, eu acho que o tempo poderia ser usado de uma forma muito mais rica, porque a trama demora muito para se desenvolver. Pra gente ver o personagem do Pedro Pascal ganhando realmente forma, se transformando naquele vilão que ele se transforma no clímax, a gente já tem aí 40 minutos de produção em que muita coisa não vai tão pra frente assim não. Então eu acho que é um roteiro que tá cheio de buracos, tem muitas falhas, é um roteiro que anda em círculos também e que chega a um determinado ponto, vai tornando toda a experiência cinematográfica cansativa que nem a Gal Gadot consegue realmente segurar. E eu acho que Mulher Maravilha 1984 tem uma ideia boa, tem um projeto inicial muito bom, mas errou drasticamente na sua execução. Eu creio que assim, a premissa do vilão do Pedro Pascal foi uma premissa muito bem feita, sim. Acho que a questão da Pedra dos Desejos não é algo tão novo assim, não trouxe nada de extraordinário para a trama, mas eu acho que a forma como eles construíram a trama em torno do poder da pedra e de como o poder nas mãos de uma pessoa é capaz de transformá-la e transtorná-la também, eu acho que isso ficou bem legal porque a gente consegue ver mesmo o caos que seria o mundo se todos os desejos que nós temos se realizassem simultaneamente. Se a gente for puxar isso por um aspecto mais reflexivo, isso rende algumas observações e algumas análises bem legais, porque todos nós temos anseios, desejos, coisas que nós gostaríamos de ter, fazer, conquistar e até mesmo o poder da nossa palavra, né? O poder que a palavra tem em realmente se cumprir. A Bíblia realmente fala disso no livro de Provérbios, que o poder da palavra é realmente grandioso, que a palavra tem o poder tanto de matar como de dar vida. E a gente vê essa questão sendo tratada em 1984 de uma forma que eu realmente gostei. Mas até a gente chegar nesse ponto, o filme já perdeu o encanto faz horas, porque ele realmente perdeu tempo demais em coisas que não agregam muito na trama e não agregam muito na construção dos personagens. Agora eu preciso dizer também que Pedro Pascal e a Kristen Wiig estão maravilhosos aqui no filme. Eles realmente mandaram super bem na caracterização deles. Então nós temos personagens que têm vínculos com a sua própria identidade, com crises existenciais também. E eu gosto muito quando nós temos vilões que são construídos dessa forma. Mas o filme só fica realmente bom nos 30 minutos finais, quando a gente vê a personagem da Kristen Wiig, a Bárbara, se tornando na Mulher Leopardo, e tudo isso realmente acaba gerando uma eclosão de outros fatores, com o próprio personagem Maxwell Lord também crescendo grandiosamente.
frente, mas isso aí já é no finalzinho da produção, que é quando a gente também tem uma sequência de ação entre a Mulher Leopardo e a Mulher Maravilha, que é o que faz com que o filme também se torne algo um pouquinho mais valioso. Mas no final das contas, Mulher Maravilha 1984 foi uma oportunidade perdida. Foi um filme que poderia ter sido muito melhor e muito maior do que ele é se ele não tivesse sido tão melodramático e se não tivesse se desviado tanto dos quadrinhos originais da Mulher Maravilha. É uma pena, mas de qualquer forma, a DC já confirmou a terceira sequência, então é claro que a Patty Jenkins tem mais uma chance de contar uma história que se equipare ao nível de qualidade de Mulher Maravilha, a primeira produção lançada no passado recente da Warner. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal não, porque vocês sabem que aqui no Rafa Gomes tem muita coisa boa, então ó, já chega e já se inscreve aqui e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e lá no Facebook também, viu? No Rafa Gomes Cinema. Um beijo para todos vocês e, é claro, um feliz 2021 para todos nós, que seja repleto das bênçãos do Senhor sobre você e sobre a sua família. Um beijão e a gente se vê na próxima. Tchau!